Olá, está no ar mais uma edição do Porto Alegre em Debate. Hoje em pauta, mais uma vez, o Plano Diretor. A gente segue com os nossos programas, essa série de programas explicando a importância dessa lei que vai ser revisada aqui pela Prefeitura e também pelos vereadores, que é o Plano Diretor. E hoje a gente trata sobre o eixo de ambiente natural. Para a gente poder entender o que trata esse eixo, a importância dele para a cidade, para o plano diretor, para a gente poder falar sobre o desenvolvimento da cidade, a gente recebe no programa de hoje a Daniela Vieira. Ela é chefe da Unidade de Consolidação de Políticas Urbanas da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade aqui da capital, e também a Ângela Molim, que é professora universitária e coordenadora jurídica da Ismamus. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente para tratar sobre esse tema que é importante. A gente fala muito sobre meio ambiente, aqui na Câmara a gente tem a nossa comissão, os projetos também que tratam sobre isso. E num plano diretor, que a gente fala muito sobre o desenvolvimento da cidade, não é mesmo? Como a gente pode falar sobre desenvolver a cidade e ao mesmo tempo dar oportunidade para que o meio ambiente também seja valorizado, né? Acho que é importante a gente começar essa discussão falando sobre isso. Como a gente construir mais, ter a garantia de que a gente vai conseguir se movimentar mais, valorizando o que a gente tem de meio ambiente. Bem-vinda, Daniela. Olá, Felipe. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de trazer essa discussão técnica, né, sobre a revisão do plano diretor. Bom, a questão ambiental, na verdade, ela é uma das nossas, como é que eu vou dizer assim, faz parte do nosso mundo, independente do ambiente construído ou não, né? Nós fazemos parte do ambiente. Então, o nosso plano diretor, ele é um plano que já é vanguarda, né, ao trazer a temática ambiental desde a elaboração da Lei 434, né? Na verdade, ele já tinha essa temática na Lei 43, que foi o plano de 79, já era bem forte a temática ambiental, as questões de preservação. E na Lei 434, o que aconteceu foi que foi incorporado ao texto da lei, né, claramente, esses princípios, né, que vieram da Agenda 21, né, da Rio 92, lá da conferência que teve, que de lá foi elaborada a Agenda 21 e essa agenda foi trazida para dentro do plano, né, na figura, né, nos seus princípios, estratégias, e o eixo temático ambiente natural, ele está diretamente ligado à estratégia número 4 do plano, que é da qualificação ambiental. Então, assim, para nós isso não é uma novidade, a gente tem lidado com isso, né, desde sempre, e no plano diretor vigente, a gente tem que equilibrar essa questão ambiental com a questão da cidade constituída e da cidade que acontece, independente, né, das normativas e das regulamentações. E hoje a gente tem essa temática, aliás, como uma questão muito mais forte ainda, né, do que a época que já era forte, porque nós temos uma realidade na qual a temática ambiental ela é uma questão de sobrevivência, né? Exato. Porque desde a Agenda 21 se passaram 30 anos, a população, né, cresceu em progressão geométrica e os problemas junto, né? Sim, e é interessante isso que tu falas, assim, porque é uma realidade que está posta bem diferente hoje em dia. Esses problemas crescem também, né, Ângela? E a gente fala muito sobre uma cidade que a gente sabe que tem leis, que tem que ser cumpridas, e as pessoas muitas vezes criticam, né? Para construir mais, a gente vai agredir o meio ambiente, não vai cumprir as leis. Sim. Como é que a gente pode discutir isso nesse plano diretor? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Esse acho que talvez seja o maior desafio que nós temos nesse momento, né, de revisão do plano, que é justamente compatibilizar esse desenvolvimento sustentável, né? Porque a cidade, ela existe, ela está consolidada em vários aspectos e nós precisamos manter as questões ambientais, o meio ambiente ele precisa ser mantido, né? Então, nesse sentido, a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, então vejam que essas três temáticas estão unidas, né, num único órgão dentro do município de Porto Alegre, o que também é um avanço, né? Ela vem já implementando diversas políticas que visam justamente fazer essa compatibilização, né, urbanística ambiental.
Então, como a Daniela ressaltou antes, o plano diretor de Porto Alegre já é um plano de vanguarda, porque desde muito tempo já vem compatibilizando o meio ambiente, e nós temos tido nos últimos anos, com a Secretaria reunida nessas temáticas, já algumas políticas voltadas a essa questão da sustentabilidade ambiental no meio urbano, né? Então, por exemplo, nós estamos terminando o mapeamento da Mata Atlântica em Porto Alegre, que vai subsidiar toda a revisão do plano diretor, né? Nós fizemos alguns estudos ambientais na área ali do anfiteatro, em relação à fauna, né, a fauna silvestre. Temos dentro da Secretaria de Meio Ambiente uma equipe de fauna silvestre que atende, né, a fauna silvestre no sentido de resgatar essa fauna quando ela está dentro do ambiente urbano e retornar para o ambiente natural, né? Porto Alegre tem 4 unidades de conservação, tem inúmeros parques, então são privilégios de uma cidade que outras cidades não têm, né, de manter um ambiente natural. Então, a ideia no plano diretor é qualificar esses espaços, né, estratégias de qualificação para que a gente possa ter a apropriação da população dessas áreas, né, a população participar dessas áreas, enxergar a importância dessas áreas ambientais, até porque o meio ambiente ele é um bem bastante intangível, né? Muitas vezes as pessoas não enxergam, é diferente de uma área construída em que a gente enxerga, concretiza, né, aquele espaço edificado. No meio ambiente nós não temos isso, né? Nós estávamos até conversando, eu e a Daniela, há pouco, quando vínhamos para cá, como é difícil as pessoas enxergarem a importância do meio ambiente nas suas vidas, né? E eu acho que esse é o maior desafio que nós temos, é de fazer exatamente isso, as pessoas enxergarem a importância do meio ambiente preservado, né, das áreas ambientais naturais preservadas e da importância que elas têm, né? Porque a gente sabe quantas vezes elas são objetos de vandalismo, degradação ambiental, né, de ocupação irregular. E acho que é importante lembrar também que essa valorização não só do cidadão, mas também dos empresários, empresas, as construtoras também que vão realmente ajudar a cidade a se desenvolver ali, porque a gente também tem ali compromissos que essas empresas têm, como as contrapartidas, as mitigações também. Eu acho que é importante lembrar que isso é sempre muito bem colocado e que também é motivo de bastante debate aqui na sociedade, né? As contrapartidas cumpridas ou não, mas esse trabalho é bem feito pela Secretaria de fiscalizar isso também, né? Felipe, inclusive eu gostaria de complementar o que a Ângela falou e o questionamento que tu fizeste quanto a construir e preservar, né? Não necessariamente construir mais significa depredar ou desmatar mais, né? Hoje, nós temos técnicas construtivas e formas de aproveitamento energético e utilização de energia limpa que fazem parte do construir e fazem parte do preservar, né? E um dos desafios que a gente tem nessa revisão do plano diretor é justamente tornar a cidade mais sustentável em todos os sentidos, inclusive economicamente, aproveitando bem a infraestrutura que a gente tem, né, para que seja mais adensada, onde for possível, né, de acordo com os estudos, conservar as áreas que a gente tem de preservação, interligar essas áreas, né, através dos corredores verdes, né, então preservar os corredores azuis, que é a preservação das nossas bacias hidrográficas, e trabalhar tudo isso de uma forma harmônica, né. Realmente, o nosso plano ele já prevê, né, medidas mitigatórias e compensatórias para os grandes empreendimentos, né? Isso, sim, sempre é cobrado, né, está sendo mais efetivamente monitorado. Então, isso já está. A gente tem que aprimorar esses instrumentos, né, de gestão da cidade e melhorar o nosso monitoramento, né, refinar, implantar efetivamente o monitoramento do plano, que até hoje ele não foi implementado de forma efetiva, né? Então, a gente está trabalhando também
né, num sistema de monitoramento para que a gente possa ter a cidade em dados em tempo real, que sirva para todos. Os dados né? são muito importantes Muito para embasar também. E além desse mapeamento que vocês estão fazendo para a Mata Atlântica, que outros estudos também que a gente pode chamar a atenção que pode estar agora colocado no plano também? Bem, nós temos também em andamento o mapeamento das áreas de preservação permanente em Porto Alegre, né? Também é um estudo que está em andamento, acreditamos que até o final do ano ele possa ser concluído, já também está em vias de conclusão e também vai subsidiar, né, a revisão do plano diretor. E um outro aspecto que nós também estamos nos dedicando, né, ao estudo e à discussão dentro da Secretaria é justamente a atualização do plano, já que estamos em revisão, né, com relação a conceitos jurídicos ambientais, porque nós sabemos que nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, nós tivemos uma atualização, né, de legislação ambiental em nível federal, decorrente inclusive das novas tecnologias que foram sendo agregadas, né, como mecanismos de créditos de carbono, né, serviços ambientais, pagamentos por serviços ambientais, enfim. E até decorrente de todo esse estudo voltado às mudanças climáticas, né? E isso precisa ser também internalizado no plano diretor, né? Então, o nosso plano diretor, ele está um pouco desatualizado nesses conceitos jurídicos com a legislação federal. Então, essa compatibilização, ela também precisa ser realizada, né? E com isso a gente vai trabalhar com conceitos de forma mais unânime entre os técnicos que aplicam o plano diretor e também com os empreendedores que usam o plano para propor as ações de desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que esse é um aspecto também que a gente está pontuando dentro desse eixo do ambiente natural, né, de uma revisão da linguagem jurídica, dos termos jurídicos, né, necessários. E isso vai trazer um ganho e uma segurança jurídica, sem dúvida nenhuma. Certamente, né? também a importância desse aparato todo também, porque a gente também percebe hoje, olhando para Porto Alegre, a gente sabe que a cidade ela é muito conhecida por a gente ter muitas árvores também, né? E construir, como vocês falaram no começo, não significa, né, desmatar. E como a gente pode investir? Eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso. Modelos de estruturas que a cidade consiga seguir respirando também, né? Prédios, assim, a gente pode estar vendo aí a discussão de prédios mais altos ou não, torres, mas a gente tem percebido várias vegetações nos prédios também, para além da beleza, né? Isso não é só beleza, isso que é importante dizer também. É um investimento para a cidade também poder respirar mais. Tem várias, né? Hoje várias, além da tecnologia, né? Tem outras boas práticas que são implementadas nos projetos. Tem sido muito divulgado pelo mundo os prédios, os bosques verticais, que são aqueles prédios que vêm, né, que são construídos totalmente vegetados, que a gente até hoje não tem nenhum desses em Porto Alegre, mas nunca foi impeditivo para ter, e com a ideia, com essa nova revisão do plano, é que sejam muito bem-vindos, inclusive venham mais, porque é uma forma... Um pouco da Unicinos pode fazer um parecido com isso, talvez? Não, porque são prédios, tipo, tem as referências mais, elas são muito mais utilizadas em escala internacional. Tipo, tem até um arquiteto italiano, que me foge o nome agora, que ele recebeu uma premiação por um prédio em Milão que ele implantou. Então, são prédios que, na verdade, eles parecem florestas verticais. Tem árvore, né? O prédio da Unicinos, ele implementou boas práticas, né, como cobertura verde, uma parede vegetada, mas ele ainda não configura um bosque vertical, né? Geralmente são edifícios que em altura, às vezes tu meio que não consegue distinguir um pouco, né, a massa verde da massa construída. Mas, enfim, é uma forma, tem que ver o que se adequa para o nosso clima, né, porque também tem essa questão. E tem a questão também que a gente tem que... a ideia é estudar mais exemplos, né, de locais, cidades que conseguiram transformar o seu ambiente de forma harmônica. Eu falo muito até para
para meus colegas, tipo a questão, um exemplo que eu pego muito é Estocolmo, na Suécia, que com um plano, né, um planejamento de Estado, que eles fizeram desde a década de 70, eles se transformaram de uma das cidades mais poluidoras do mundo para a sexta mais sustentável. E eles têm uma área bem grande insular, que nós temos as nossas ilhas aqui, né? E hoje eles estão implantando um bairro mais sustentável do mundo justamente nesta área de ilhas que eles têm. Então, é possível, né? E sem trabalhar de uma forma conjunta, reconhecendo as ocupações existentes, mitigando, né, os efeitos que elas trazem, mas ainda é um grande desafio, né? E o plano, por si só, ele não traz soluções para edificações, né? Ele vai trazer direcionamentos para o território. Sim. Dentro das melhores práticas, né? Então, por isso que isso é o desafio realmente. E como a gente falava, né, sobre essa questão de atualização das leis, a gente chega num momento que a gente não pode voltar mais atrás. Não. Então hoje a gente tem as construtoras, os empreendedores, os empresários, eles constroem, mas tem que cumprir a lei. E ali diz muitas vezes que a edificação tem que ter sustentabilidade. Eles têm que cumprir, não tem como voltar atrás. Né? Exato. E uma questão que eu acho que também chama atenção nesse ponto, né, é que Porto Alegre assumiu uma responsabilidade em relação ao combate às mudanças climáticas, né? E nós sabemos o quanto as infraestruturas verdes são importantes têm um papel importante nesse combate, né? Então, cada vez mais os empresários estão internalizando também, né, a responsabilidade que cabe a eles na proposta dos projetos para o desenvolvimento das áreas construídas na cidade, né? Mas eu queria ainda mencionar, Felipe, que Porto Alegre tem um histórico, né, da questão da vegetação e da arborização na cidade, um histórico muito forte, né, de uma cidade com muita vegetação e muita arborização. Mas essas árvores, elas foram plantadas há bastante tempo. Então, a gente tem uma arborização já um pouco idosa, né, na cidade. E agora nós, através do setor próprio da Secretaria, né, nós estamos fazendo uma qualificação da arborização viária pública, né? Então, está sendo construído um plano diretor de arborização, né? Então, nós temos um contrato de plantio com monitoramento do pós-plantio também, no sentido de plantar-se árvores nativas, mas que sejam compatíveis em tamanho, altura, enfim, com a cidade construída. Mas né? Realmente a gente tem uma dificuldade na cidade de alguns pontos, a gente não conseguir plantar árvore, por exemplo, a orla, né? Muita gente criticou que lá é muito concreto e tem pouca árvore. Tem essas dificuldades também por ser o local não tem acesso a isso também? Às vezes, para se fazer um plantio, tu tem que fazer intervenções em determinados espaços, né? Então, ali na orla nós temos alguns espaços que a gente tem uma fauna, né, silvestre grande. Então, até efetuar esse plantio, isso pode também trazer certos prejuízos. Então, é necessário fazer essa compatibilização, né? Também se fala, por exemplo, muito em cercar as unidades de conservação. Só que para fazer um cercamento, tem que entrar com máquinas, tu vai ter que suprimir uma vegetação. Então, essa análise, ela precisa ser feita, né? Tecnicamente, não dá para a gente sair cercando tudo, porque isso vai impactar na vegetação que existe. Então, tem que se verificar situações onde há mais pressão de ocupação irregular ou alguma coisa desse gênero. Então, não é bem assim. E também não é qualquer árvore que se pode plantar em qualquer lugar, né? A gente tem que ter uma certa compatibilidade, porque senão estoura a calçada, os encanamentos, né? As tubulações subterrâneas do DEMAI. Então, isso tudo é algo que está se verificando atualmente, porque no passado não se tinha até um conhecimento técnico sobre isso. Né? Pois é, e aí, ouvindo isso também a gente pensa assim, muitas vezes parece que isso fica muito longe da gente mesmo, né?
e a gente vê algumas, como tu falavas, assim, exemplos assim que até para bairros assim mais ricos, né, a gente vê, mas no dia a dia da cidade, visto o centro histórico, por exemplo, que nós temos, que é antigo, poder promover essas mudanças é mais difícil ainda também. Sim, uma das questões que foram trazidas nos debates da conferência, no subtema da arborização urbana, foi justamente isso, que a gente inclua as árvores na infraestrutura, como um equipamento da infraestrutura, para que a gente compatibilize toda a tubulação necessária de drenagem, né, toda a infra que tem subterrânea, com o plantio de árvores, de forma que isso não seja um problema para o outro, né, não seja um entrave, uma questão. Justamente o que a Ângela trouxe agora, tem tipo de árvore específico para o local onde ela vai ser plantada, né. O centro, que é um bairro consolidado, né, que é o nosso casco antigo aqui de Porto Alegre, ele tem algumas situações que não é compatível com o plantio de árvores. Tem calçadas muito estreitas, trechos de calçadas muito estreitas, né? A questão do sombreamento dos edifícios, às vezes a árvore não vai se desenvolver. Então, eu não sou, né, especialista nessa área ambiental, mas tem situações que a gente sabe que às vezes não são propícias para que isso aconteça. Realmente é o desafio aí da gente poder desenvolver a cidade levando em consideração esses aspectos. E é importante dizer também que esse eixo do ambiente natural, ele fala não só sobre isso também. Poluição. A gente falava sobre isso, que reduzir a poluição. Hoje vocês têm um quadro de como a capital está nesse patamar de poluição? Nós temos o inventário de gases de efeito estufa, né, que foi entregue, a Ângela pode me ajudar, que eu acho que em 2020. Que eu acho que até nós concluirmos o processo de revisão ele vai ter que ser atualizado também, porque a gente sabe que isso é um monitoramento constante, né? E inclusive esse monitoramento, né, ele já existe em Porto Alegre, mas a gente tem que pegar esses dados para atualizar. Mas a questão da poluição, tipo, ela não é só não só o inventário de gás que vai fazer essa medição, tipo, a qualidade da nossa água, né? Também. Porto Alegre é riquíssima hidrologicamente. Então, assim, a gente tem que cuidar, né, das nossas bacias, as nossas matas ciliares, que são muito importantes, a questão do esgoto, né, da emissão de efluentes domésticos. Então, assim, Problemão, né? a gente bebe a água para onde a gente manda o nosso esgoto, né? Isso é um problema muito sério, também histórico. Então, assim, são desafios, são problemas que a gente tem que enfrentar, que eles não vão, eles não, como é que eu vou dizer, eles não terminam, não é estanque na revisão do plano. Essa discussão ela segue para além, porque passa por práticas, né, por ações, não só pela legislação. Pois aí, pensar nesse saneamento também é outro desafio, porque se tu construir junto o plano, obviamente tu vai ter que trabalhar com várias secretarias aí para pensar. A gente está numa discussão bem grande sobre a questão do saneamento básico aí, de Porto Alegre já até está capitaneando alguns recursos também para poder mobilizar isso. Porque também é um problema que a gente tem que enfrentar, que faz tempo parado, né? Se nós tínhamos nos anos 70, quando inicia uma preocupação mais efetiva, né, com as questões ambientais, se nós tínhamos nos anos 70, 80, as indústrias como as grandes poluidoras, né, esse quadro mudou, porque na medida em que foi exigido, né, o licenciamento ambiental dos empreendimentos e das atividades, os empresários, através das indústrias em si, tiveram que se adequar, né, às questões ambientais e colocar tecnologias que permitissem, né, poluir menos o meio ambiente, né. Mas, por outro lado, nós tivemos um aumento da população nas cidades, né, no meio urbano, e o saneamento não acompanhou esse aumento. Então, hoje, o maior poluidor somos nós mesmos, né? na nossa rede doméstica. Não adianta jogar a culpa para outras pessoas. Não adianta, porque nós sabemos que, eventualmente, a gente tem algum desastre ambiental causado por alguma indústria, mas, via de regra, elas estão dentro, né, dos patamares mínimos exigidos dos licenciamentos ambientais. Então, esse é um dos desafios e que a gente tem que colocar no plano, né, estratégias, quer dizer, a lei tem que ter diretrizes, né, para enfrentar a questão de saneamento, né?
Então, os empreendimentos têm que ter os maiores, talvez, estações de tratamento próprio, enfim, aí é justamente o pessoal técnico, né, da engenharia e da arquitetura que vai poder nos trazer esses elementos, né? Mas é necessário investir em formas alternativas de fazer saneamento do efluente doméstico, né? Já desde a década de 90 existe aí um rol de alternativas técnicas para tratamento de efluente doméstico, como tratamento por zona de raízes, que tu faz dentro do teu pátio, né? Tanques de transição do tratamento do teu esgoto direto da cozinha, digamos, né? E que quando a água sai, ela já sai própria para reuso, não necessariamente para consumo, mas para reuso, para molhar plantas. Então, assim, isso também, né, é uma economia de energia, né, e reduz muito essa questão da poluição. Porque a poluição não é só no ar, né? Sim. Então... Pois é, Daniela, e para isso, assim, a gente, para além de algumas estratégias, direcionamentos estarem no plano, né? Falta o quê? É dinheiro, é investimento, é gente para fazer isso, porque a gente ouve essas alternativas, assim, muito bonitas, assim, que a gente quer que funcione, mas a gente percebe que demora, fica sempre de lado. Olha, eu diria que é um conjunto, né, de ações que faltariam, né? Tem muito a questão da conscientização, né, que nós temos que entender que nós somos parte desse ecossistema vivo, né, e que sem as nossas ações individuais o coletivo não se consolida. Tem uma questão de vontade política, né, que isso é muito forte e isso perpassa desde os gestores até inclusive grupos organizados ou mesmo a própria população, porque a vontade política, né, ela é uma questão que passa por todas as instâncias da sociedade. E muito assim, tipo, a questão é muito mais, eu acho que é muito mais uma questão social mesmo, né? Porque assim, o financiamento ele existe. Tem órgãos internacionais, a gente sabe que tem países europeus, da Ásia, de outras partes do mundo que estão muito interessados em que essas práticas sejam implantadas e que tem canais de financiamento, né? Porque é um problema de todos, né? Tipo, a degradação ambiental ela não vai refletir só aqui, ou a poluição das águas de Porto Alegre só para nós, né? São bacias hidrográficas, que uns rios poluem os outros, né? São emissões de gases que aumentam o efeito estufa, que geram as ilhas de calor. Então, acho que isso é muito mais uma questão de educação, né? Eu diria que é isso, assim, consciência também, de que a responsabilidade é de todos, né? E que sozinhos, né? Não é só com o nosso trabalho técnico que o plano diretor vai resolver essas questões, né? Eu acho também que o conhecimento é importante, né? Até que ponto as pessoas conhecem essas alternativas, né? Então, nesse ponto a gente tem a necessidade como governo, né, de transmitir esse conhecimento e eu acredito, né, que sempre a gente tem que ter alguma forma de incentivo para as pessoas, né? De incentivo. Preservar o meio ambiente é muito caro, ele tem um custo alto. E quando eu coloco isso como um ônus exclusivamente dos proprietários, muitas vezes não dá certo, né? Então, na medida em que nós temos ônus, nós vamos ter bônus, né? É uma via de mão dupla. Então, é necessário que essa população que tem o bônus de um meio ambiente preservado também participe do custo disso, né? Então, eu imagino que os incentivos que possam ser trazidos pelo próprio poder público auxiliam na preservação. Então, a gente tem alguns exemplos no Brasil, né, de pagamentos por serviços ambientais aos proprietários de áreas preservadas e que deram super certo e reverteram em benefício para a população como um todo. Que bacana. Né? No meu caso, em Minas Gerais, de Extrema, em relação à preservação das áreas de preservação permanente de recursos hídricos, de arroios, né? Então, ainda que seja um pagamento pequeno, né, dos serviços ambientais, o proprietário ele se sente,
né, valorizado pelo trabalho que ele faz de preservação por toda a comunidade. Então, eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão, né? A gente encontra muita resistência e a gente viu isso nos nossos grupos de trabalho que tivemos agora na conferência, né? Mas é uma questão da gente debater e mostrar que em outros países esses foram os mecanismos que deram certo. Porque a partir disso tu começa a fazer uma educação na população e aí internaliza e se conscientiza da importância da preservação. Pois é, vocês falavam sobre essa questão da conferência. A conferência ali pode trazer várias dicas, assim, pontos, recomendações, né, para o plano também. É uma importante participação da população também nessa discussão. Além da questão de considerar a árvore também como equipamento urbano para fins de compatibilização, uma questão bem interessante que foi colocada é incluir nos princípios do plano as áreas de risco, né, com exigências de mitigação. Como é que está essa sugestão aí? Vai ser possível de colocar? Provavelmente sim, porque um dos mapeamentos que estão sendo feitos, inclusive, né, é das áreas de risco. O CPRM encaminhou para nós até o mapeamento que eles fizeram. Vai ser atualizado o plano de contingência do município, né, que entram essas áreas. E essa questão, a ideia é que a gente tenha um sistema de monitoramento amplo de todo o município, né, com os dados que eu havia comentado, inclusive dessas áreas, e que também isso perpassa pelas soluções, né, que a gente e financiamentos que venham a ter para a preservação, porque muitas populações desassistidas estão nessas áreas de risco. Então, essa técnica também, essa questão da despoluição, ela não passa só pela técnica de aplicação de soluções, ela passa pela socialização, né, pela recuperação dessa sociedade, dessa parte da sociedade, para que ela entre na cadeia produtiva, para que ela tenha condições dignas de moradia, de trabalho, né, para que ela tenha informação, se realmente faça parte da sociedade, independente da fonte de renda que ela venha a ter, mas que essa fonte de renda não traga para ela, não leve ela para uma situação de animalização, de desamparo. Né? E aí a gente vai poder também trabalhar a recuperação dessas áreas de risco. Então nossa temática do ambiente natural, ela perpassa por todas as outras, né? Então, sim, se entrelaçam. E uma das últimas reuniões das comissões que nós cobrimos ano passado, talvez, eu não me recordo, mas foi colocada a questão das áreas de risco. Porto Alegre tem um índice muito gigantesco, mais de 700 áreas de risco aqui, eu não sei se esse dado está correto, mas a gente precisa realmente trabalhar, né? Porque muitas populações estão crescendo nessas áreas depois, para sair disso. Tem a questão lá da regularização fundiária, que não é possível fazer no local, tem que ser reassentada. A área de risco realmente não tem como nem colocar esgoto também. Eu ainda não vi o estudo recente, né? Mas ele deverá ser apresentado e publicizado nas próximas semanas aí. E realmente o plano diretor ele não tem nenhuma linha sobre o risco, né, e as áreas de risco. Então, esse é um debate que a gente até foi uma mesa que eu coordenei no eixo, né, das áreas de risco, e realmente essa é uma necessidade, a gente incluir estratégias, né, em relação a essas áreas e manter um permanente monitoramento, né. Eu não sei, eu acho que esse dado não está correto, tá, de 700 áreas, acho que não chega a tudo isso. O que a gente sabe, né, é que houve um aumento de áreas de risco na cidade, e aí nós temos que estabelecer também estratégias para diminuir, né, esse risco. E as infraestruturas verdes, elas são fundamentais, né, elas são fundamentais para isso. Então, me parece que a partir desse estudo a gente também vai ter, né, mais elementos para trazer dentro do plano diretor, né, como nós vamos mitigar esses riscos, né? Porque o risco a gente tem que enfrentar dessa forma, com a mitigação, né? E uma outra recomendação também muito importante é definir regimes urbanísticos protetivos para o Delta do Jacuí e também para a Orla, é que a gente estava falando, né? Se fala em protetivos, a gente também não tem nada hoje mais concreto com relação a isso?
Na verdade, assim, essa questão dos regimes protetivos para o Delta é especificamente para o bairro Arquipélago, né, para as ilhas que fazem parte do município de Porto Alegre. Nós temos hoje uma ilha, né, que é a Ilha da Pintada, que tem o núcleo intensivo, que foi reconhecido já pelo plano de 79 e que é o que tem um regime, mas nós temos uma ocupação histórica que só aumenta no decorrer dos anos, né, de outras ilhas, a Ilha das Flores, a Ilha Grande dos Marinheiros, e que uma das questões que nós vamos enfrentar nessa revisão e posteriormente nos planos setoriais é essa questão das ilhas, né? Então, assim, sim, a gente tem que definir regimes protetivos, mas também o nosso estudo vai partir do princípio do reconhecimento das populações que já estão lá, da questão dos pontos de risco extremo onde não pode haver a permanência né, dessa população e como mitigar e como recuperar essas áreas, né? Mas isso já estava na nossa linha de trabalho. Já é uma questão que a gente vem, né, coletando dados sobre isso, né, para ser enfrentado assim. Né? Às vezes, como vou dizer, tipo, ele tem que ter, essas áreas têm que ter um regime protetivo, Hoje sim. não tem. Não tem. A exceção do núcleo intensivo da Ilha da Pintada, as outras ilhas não têm regime. Núcleo intensivo, quando tu fala, o que é isso? É um núcleo urbanizado. É a área de ocupação intensiva, que tem um regime definido, que é esse pequeno núcleo que é onde tem o centro administrativo da ilha, né? Tem a parte, mais um centrinho. As demais ilhas não têm regime urbanístico, nenhum regime. Eles são definidos, estão previstos para serem definidos por lei própria. Então, esse é o enfrentamento que nós vamos fazer, de colocar um regime que proteja o máximo possível, né, os bens ambientais, e reconhecendo que agora ele é um território ocupado e que algumas pessoas vão permanecer naquele local, né? Então, é importante esse reconhecimento da população sim, também, para dar essa garantia lá para eles também. Sim, eles têm pessoas que nasceram e se criaram, né, nas ilhas, a gente não pode negar isso, né? Então, esse é o aspecto do meio ambiente social, né? Não temos que olhar isso também. E por outro lado, eu acho que tem uma explicação histórica, né? Se levou muito tempo para consolidar essa região como uma unidade de conservação, né? Então, hoje, em nível estadual, nós temos ali o Parque do Delta, né? E temos a área de preservação ambiental, né, do Delta. Quer dizer, são duas unidades de conservação que têm objetivos diferentes, são unidades estaduais, mas que hoje têm um plano de manejo, né? Então, a partir disso, a gente consegue também estabelecer diretrizes para esses regimes urbanísticos de que a Daniela estava mencionando, né? A necessidade que a gente tem de ter ali um mínimo de regime urbanístico para reconhecimento dessa população que está ali há 40 anos, talvez ou mais, mas que seja compatível, inclusive, com a área de APA, né, como a gente chama, porque o que é parque aí é de regime integral, não tem como haver ocupação, né? Então, isso é uma questão que o Estado está tratando. Mas no que interessa para o município, no meio urbano, então, né, é justamente essa área de APA, de nós podemos ter um regime que seja compatível com, né, essa unidade de conservação. E nessa linha, Ângela, como é que a gente está aqui em Porto Alegre com essas áreas que têm passivos ambientais? Quando a gente fala em passivo ambiental, o que é isso? Nós podemos ter passivos ambientais, por exemplo, decorrentes de contaminação de solo, né? Áreas que eram ocupadas, por exemplo, por uma indústria química ou algum tipo até uma oficina mecânica. Um posto de gasolina. Posto de gasolina. Teve uma questão sobre isso ali, até na Redenção ali, que tinha um posto próximo. Sim. Ali, de não poder construir ali também, né? Então, o que acontece? Quando essas áreas são objetos de licenciamento ambiental ou de licenciamento urbanístico, né, sempre se faz uma verificação se ela tem um passivo ambiental ou possivelmente poderia ter,
né? Há uma probabilidade. E aí se requer do proprietário estudos compatíveis para verificar se há passivo ambiental. Havendo passivo ambiental, tem que fazer todo um processo de remediação da área, né, junto à FEPAM. Aí não é nem competência municipal, né? Então, também nós temos, assim, uma ideia de iniciar um estudo, né, dos passivos ambientais, fazer um mapeamento de passivos ambientais, mas a gente sabe que, historicamente, alguns bairros da cidade, né, têm probabilidade de passivo ambiental, então esses locais, eles sempre se requer os estudos necessários. Quais bairros que vocês Como o conhecem? 4º Distrito, por exemplo, né, Daniela? Que foi uma área muito... uma área industrial. Industrial, né? Tem a questão portuária também. Isso, então... exatamente. Importante falar sobre isso justamente no momento em que a Câmara aprovou no ano passado aquele projeto, o 4+D, que quer transformar a região. Como a gente tem que levar então em consideração isso também. Sim. E até as dificuldades também de se construir mais ali também. A gente hoje tem uma área super gigantesca ali na entrada da cidade, mas que não pode ser muito mexida. Ali também tem a questão das redes, né, que já estão bastante esclerosadas, tem a questão da drenagem, que ela é uma cota muito baixa, muito próxima, né, ali ao Jacuí, ali. E pega o lago também. E pega também uma parte do lago. Então tem toda aquela uma parte que é uma zona portuária que tem ali, que é diretamente ligada, né, no 4º Distrito, e que fazia parte de todo esse processo, né, da época que foi uma área industrial e de escoamento, né, de produção. E, enfim, né, tem N situações ali de infraestrutura que hoje dificultam um pouco, mas não são entraves, né, para essa, como é que eu vou dizer, para essa revitalização dessa área, né? Tipo, até porque, como a gente já falava, assim como tem essa questão, tem mais, hoje em dia nós temos mais soluções tecnológicas, né, que podem, para substituir essas redes, melhorar, qualificar. Então, não seria um entrave para a implantação do programa, na verdade. Que bom, porque então quer dizer, tem como fazer. A gente precisa como fazer. Organizar isso, dar prioridade também, vontade política. Vocês falaram, uma série de questões aí. Sim, é uma questão de vontade política, enfrentar as situações que a gente tem, né? Enfrentar, isso é importante falar, porque a população também ajudando, essas conferências que foram feitas, ajudou muito vocês também, para poder pensar, porque os movimentos sociais, a população também estava lá, os conselhos também, isso é muito importante dizer. Sim, inclusive, assim, a gente sempre busca, né, em todas as oportunidades que a gente tem, dizer que a gente quer a participação, que a gente quer que as pessoas levem para os seus grupos, para as suas famílias, essa discussão do plano diretor. Né, a cidade que nós, né, qual a cidade que a gente quer, né, que Porto Alegre, de que forma a gente quer ver Porto Alegre transformada, né, como a gente pode contribuir para que isso aconteça, que é muito importante, né, tipo, a participação, a contribuição, fazer um plano mais colaborativo, que as pessoas, né, se proponham a participar, que tragam, né, os seus anseios, que as suas sugestões, assim como foi a conferência, que a nossa vontade é que se amplie, né, exponencialmente essa participação no decorrer desse processo, e cada vez a população venha mais, seja por meio de seus representantes, né, de bairros, seus representantes de gestão, independente de qual seja, ou mesmo o próprio cidadão que queira participar, tem espaço para isso. Até para ser uma forma também de conhecer, Sim. Conhecer até as leis também, muitas vezes. A gente falava sobre o conhecimento. É muito importante a participação, né? E nesse sentido, assim, a gente tem procurado aproximar a população do plano diretor. Então, agradecemos, inclusive, esse tipo de espaço, né? Sim. Que a gente pode falar sobre isso. Então, a gente viu que as pessoas que estiveram participando da conferência, né, realmente, no segundo dia, que foi o dia de trabalho, nos grupos de trabalho, realmente estavam preocupadas em conhecer, em buscar informação
E a gente viu que também falta muita informação das pessoas, né? É importante entender o que é o plano diretor. Ele é uma lei que traz diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade, né? Mas as ações que dizem respeito a essas diretrizes, elas vão ser desenvolvidas em outros instrumentos jurídicos de caráter, vamos dizer assim, um pouco mais inferior e algo que é do dia a dia depois dos técnicos, né, que aprovam os projetos. Então a gente vê que também falta um pouco esse conhecimento das pessoas, mas independente disso, a participação ela é importante, porque se a pessoa não conhece, não sabe, lá como nós estamos, né, toda a equipe técnica envolvida, então a gente consegue também levar essa informação. Então, realmente a participação é importante. O plano, a gente pode dizer que ele é um norteador também para as ações, né, serem colocadas em prática ali, para os outros órgãos, é importante também. Ele é a base da organização do território, né, então através de um arcabouço de diretrizes, de estratégias, mas basicamente ele é uma lei de organização territorial, né, que ele tem que ser utilizado juntamente com as outras leis, né, que fazem a gestão, mas é uma lei que é muito importante que todos saibam, né? Não digo que todos saibam a lei, mas que todos tenham conhecimento que ela existe, que saibam para que ela serve, porque é assim que a gente vai conseguir efetivar as ações que ele prevê, né? Porque cada cidadão vai poder, ao conhecer melhor essa lei, saber melhor o seu objetivo, cobrar o que está sendo atendido ou não, né, que o plano prevê. E eu costumo dizer, assim, a gente conversando no processo, na conferência, nos dias do debate, nós como agentes, né, do município, como técnicos, nós somos facilitadores, né, de um debate mais amplo, né, facilitadores da participação. Então, assim, nós não detemos o conhecimento, mas sim nós temos um conhecimento técnico que a maioria da população não tem e não temos todo o conhecimento técnico necessário, né, para a elaboração, para a revisão do plano diretor. Então a gente conta também com os demais colegas das outras áreas do município, a gente conta com as consultorias contratadas, tudo isso para enriquecer, para nos auxiliar, para a gente fazer o melhor que a gente vai conseguir dentro desse processo, né? Várias cabeças pensantes é mais legal, claro, é mais importante. A gente às vezes tem respiros e insights bacanas e ideias que a gente pode construir juntos, né? Exato. Isso é muito bom, essa é a ideia, construção coletiva. Exato. Sempre. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui, conversando com a gente, esclarecendo para quem nos acompanhou um pouquinho sobre esse eixo do ambiente natural, que é muito amplo, muito complexo, mas a gente hoje trouxe alguns pontos, né, que vão nortear essa discussão, e você pode seguir participando, só entrar no site da Prefeitura e poder também colaborar. Lá tem todas as datas, isso é importante dizer, ali as datas de quando vão ocorrer mais conferências, participação popular e também quando vai ser entregue, finalizado aqui para a Câmara para ser apreciado, e também aí outra etapa dos vereadores também poderem colaborar. Mensagem final, então, muito obrigado. Eu agradeço o espaço que nos foi dado, né, para trazer os esclarecimentos técnicos. Ficamos à disposição para todas as vezes que vocês necessitarem. Fica o convite aqui para toda a população de Porto Alegre que participe dessa revisão do plano diretor, que, se não, caso mesmo que não consiga participar dos eventos que a gente promova, que entre no site do plano diretor, que nos mandem e-mails, né, que utilizem os canais que nós temos para essa comunicação. Fica o convite para os vereadores participarem das nossas discussões, né, para participarem de outros debates, nós ficamos à disposição. E muito obrigada. Obrigado, Daniela Vieira. Por favor, Angela. Bem, eu também agradeço o espaço, agradeço muito esse momento, né? Sempre é importante a gente tentar se aproximar do legislativo, né? E também da população, e realmente reforçar, né, aos vereadores que, como representantes da população, do povo, eles possam realmente se apropriar das questões técnicas. O plano diretor, ele é uma lei muito técnica, né? Então é necessário uma real compreensão do projeto de lei que virá aqui para a Câmara, para que a gente possa ter um plano diretor exequível, né? Então nós estamos à disposição dos vereadores também
para debater, questionar, né? E, enfim, para que eles possam se apropriar do conhecimento e a gente depois não tenha um plano também capenga, né? Com uma coisa aqui, outra lá. Então, é bem importante, né, essa participação do Legislativo. Muito obrigada. Obrigado, Ângela Molim. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode seguir acompanhando pelas redes sociais e mais informações sobre o Legislativo nas nossas redes sociais. Inclusive também você pode acompanhar ali o endereço para acessar mais informações sobre o plano diretor. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.